Leia a Bíblia toda em um ano. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar da forma que você vem acompanhando ao quinto livro, o quinto livro do Velho Testamento, da primeira aliança, né, da velha aliança, que é o livro de Deuteronômio. Nós vamos ler hoje o capítulo 5, 6 e 7 desse livro, que a gente chama que ele está, né, entre os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, atribuído ao autor Moisés. Nós já estamos no dia 87 da leitura, já se passaram 87 dias. E quero também te parabenizar e incentivar você que chegou até aqui a continuarmos. Mais do que atingirmos, se Deus assim permitir, os 365 dias da leitura, a lermos de capa a capa, como diz de Gênesis a Apocalipse, porém nós não estamos seguindo essa ordem, né? A gente tem seguido outras ordens dos livros, da leitura diária. O mais importante é a gente entender, se relacionar, principalmente ter fé em Deus, né, o Criador de todas as coisas. E a Escritura diz que a fé vem pela palavra, né? E o ouvir da palavra de Deus. E eu espero que essas leituras tenham te ajudado, como tem, né, me abençoado também. Então, capítulo 5 do livro de Deuteronômio, é o quinto livro do início da Bíblia. Diz assim: os 10 mandamentos para a comunidade da aliança, o tão conhecido 10 mandamentos. Já pega a sua caneta, o seu lápis, né? Vai grifando também aquilo que você tem achado importante para a tua vida. Diz assim no versículo 1: Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermédio entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, aonde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolos ou imagens de qualquer coisa no céu e na terra, ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adotes, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações, dos que amam e obedecem os meus mandamentos. Mas demonstro amor por até 1000 gerações, dos que amam e obedecem os meus mandamentos.
Você vê a misericórdia de Deus, né? Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele o dia consagrado conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você e nem seus filhos e nem suas filhas e nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que vocês guardem o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, ordenou. Assim você terá longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Olha que interessante, né? Até aqui o versículo 15, nós estamos tudo direcionado a Deus, né? Então a gente pode pegar, né, os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos deu na nova aliança, que cumpre todos esses princípios aqui dos 10 principais mandamentos, né? A gente vai ter inúmeros mandamentos, Deuteronômio vai detalhando isso, né? Como eu e você temos as regras, as leis, né, na nossa município, estado e federal, né, onde nós vamos viajando por nações, nós temos, né, as leis que devemos seguir, que Deuteronômio vai, né, dar todas, né, essas centenas de leis aqui, mas as 10 principais mandamentos de Deus, elas se resumem no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, até aqui a gente tem as leis, né, nas verticais, vamos dizer assim, né? E agora ele está falando, honre seu pai e sua mãe. Mas vamos continuar aqui na leitura, né, para não fugirmos tanto dos comentários. No versículo 17 ele fala para não matar. Não cometa adultério, né? Jesus também falou sobre isso. Falou até mais, se você olhar com a intenção, você já está cometendo. Não roube, não roube. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, né? Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento ou qualquer outra coisa que lhe pertença, né? Olha como a cobiça é ruim, né? Das coisas alheias. E versículo 22, o Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim, né? Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram, ó Senhor, nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor, nosso Deus, falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Versículo 26 de capítulo 5. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando no meio do fogo,
como nós ouvimos e sobreviver? Aproxime-se, você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus, depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me disseram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram. A eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivéssemos dispostos a temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Como seria bom, né? Isso serve para a gente, né? O coração deles, ou o meu coração, ou o seu coração, versículo 29, estivessem dispostos a temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem como com eles e seus descendentes para sempre. Que essas sejam as palavras do nosso coração. Agora, versículo 30. Vá, diga a eles, voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que cumpra na terra que eu lhe dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenha cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e não se desviando deles em nada. Permaneça no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra. Em breve vocês possuirão. Você vê como as leis, né, os mandamentos de Deus é bom para nós. É uma bênção de Deus, é uma instrução de Deus, né? Não é algo pesado, né? E Jesus, ele falou que ele não veio, né, para mudar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Que você e eu pensamos, né? Às vezes no passado, talvez você pensasse: nossa, tudo é punitivo. A lei não é punitiva, a lei não é algo para deixar, né, a gente escravo, mas sim nos orientar de como nós devemos viver bem, né, com Deus e com o próximo, com as pessoas, né? Capítulo 6, versículo 1. O chamado para o compromisso total. Versículo 1 diz assim: esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Olha que interessante. Vocês, seus filhos, netos, temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de uma vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o seu Deus, de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A gente até louva o Senhor, né? Isso aqui é um hino, né? Um louvor ao Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Na verdade, de todo o nosso ser, né? É o que Deus quer. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. É o que eu venho pedindo, né, na oração. Eu venho repetindo isso, né, que essas palavras sejam guardadas, grifadas dentro de nós, da nossa alma, do nosso ser. Repita com frequência a seus filhos. Olha, interessante, né?
Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver se deitar, quando se levantar. Amarre-se as mãos e prenda-as a testas como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Uau! Como é interessante ter gravado a palavra de Deus, porque ela jamais vai desaparecerá. Essa que tem que estar em nossos lugares, né, nos nossos ambientes, mas principalmente a forma de a gente criar o hábito da leitura. Como é importante isso que a gente está fazendo. O versículo 10 diz: em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construirão. As casas estarão cheias de bens que vocês não produzirão. Vocês tirarão água das cisternas que não cavam e comerão frutos de vinhedos e oliveira que não plantaram. Quando tiverem comido, até se fartarão nessa terra. Cuide para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Tema o Senhor, seu Deus, e sirva a Ele. Quando fizerem um juramento, juram somente pelo nome dele. Não siga nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, acenderá contra vocês e ele eliminará da face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês. Tomem posse da boa terra, que hão de entrar em terra que o Senhor prometeu sobre juramentos de seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significam esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais, maravilhas diante dos nossos olhos, enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar terra que ele havia prometido sobre o juramento dos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpram todos os decretos e temam ao Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve a vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nosso Deus ordenou. Olha que interessante todo esse capítulo, né? 5, 6, né? Aqui. Nós lemos o livro de Mateus. Mateus, ele vai fazer essa correlação de Moisés e Jesus, né? Deus está tirando o povo da escravidão e levando o povo para uma terra que já era prometida e já era deles, né? Em algum momento, lá no passado, já iniciando com Abraão, o povo foi para o Egito, né? E por algumas vezes, né, o povo fica, né, no Egito como escravo por conta, né? Eu falo que a geladeira do mundo era o Egito, né? O Egito tinha esses poderes, a riqueza. A gente vê depois também José, né, sendo usado como um homem de Deus, mas o povo ficou escravo de lá. E Deus tira, mas Deus faz com que o povo precisa ter o preparo para entrar nessa terra prometida. Qual que é a correlação hoje, né? Se você puder voltar, né, e ler o livro de Mateus ou relembrar, Jesus, né, Deus através de Jesus Cristo, ele também quer dar a terra, né, a terra prometida, não mais essa física, essa terra da região celestial,
Mas esse mundo, a igreja, essa bênção que é a igreja, ela é um preparo, como o deserto, né? É um preparo para poder fazer o quê? Para você ser escolhido por Deus. É como se a gente fosse servir a um exército. Você se alista, você vai lá, se apresenta. Todos estão, né, convocados para o alistamento. Mas para que nós chegar até Deus, nós precisamos nos curvar, obedecer, né, a essa graça que Deus está nos dando. Não pelas nossas forças e nossos méritos, mas é se curvar diante de Deus, se colocar debaixo desse amor que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a boa notícia. E aí sim, nós vamos estar habilitados para poder morar nessa terra prometida, né? Que no caso aqui seria, né, a Canaã, né, Jerusalém, Israel, né, por isso que chama os israelitas, né? Depois no futuro Israel vai se chamar Israel por conta dos israelitas, dos judeus, do povo escolhido de Deus. Você e eu somos escolhidos. Você e eu, se nós obedecermos, né, os seus decretos, os seus mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, obedecer o chamado de Jesus, né, crer em Jesus, arrepender, confessar que Jesus é o nosso Salvador, nos batizar, porque não há como, né, aceitar o Evangelho se nós não batizarmos a uma nova consciência. Assim, um dia nós iremos habitar nessa região celestial junto com Deus. Então vamos para o capítulo 7 e terminarmos assim essa leitura tão gostosa de hoje, né? Capítulo 7, versículo 1 vai falar do privilégio de sermos santos, né? Deus é santo, santo, santo. Essa foi a primeira voz que eu, por incrível que pareça, veio no dia de hoje, né? Assim que eu levantei da cama. Deus é santo e nos quer que sejamos santos. Versículo 1 diz: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações, nos Hititas e Girgaceus, os amorreus e os cananeus e os ferazeus, os heveus e os jabuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos, vocês conquistarem, destruam-nas completamente. Não faça tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos, nem deem suas filhas em casamentos aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposa para os seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e destruirá rapidamente. Portanto, faça o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queime seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram o menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que vocês, seus antepassados, que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que
que o amam obedecem a seus mandamentos. Não hesite, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim obedeçam a todos os mandamentos e decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem esses estatutos e cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou a dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulher será estéril, todos seus filhos darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhe entregar. Não tenha pena delas, nem adorem seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês. Toda vez que se perguntarem como poderemos conquistar essas nações, que são muito mais numerosas que nós, não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez ao faraó e toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações do poder que o Senhor Deus enviou contra eles. Vocês viram como com os próprios olhos. Lembre-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais ele tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar o povo, os poucos, os sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, estará entre vocês, e é o Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas, entregará aos reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles em face da terra. Ninguém poderá lhe resistir a vocês e destruirão a todos. Queima os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objetos algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considere essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Que interessante, né? Deus é um Deus santo, é um Deus santíssimo, né? Não há impureza em Deus. E Deus, ele chama para que tenhamos essa relação, né? Essa comunhão com essa santidade. E ele quer que nós nos separemos, né? Separamos. A palavra santo é separar. Separar daquilo que é impuro, daquilo que o homem busca idolatrar, né? Como Adão e Eva, como o primeiro homem, optou por ouvir o quê? O Criador, né? A criatura ao invés do Criador. Então Deus está chamando, né, o seu povo para se tornar santo, para poder
ter essa comunhão com Deus. Que gostosa, que maravilha são essas palavras, né? Deus está chamando para o primeiro amor, você e a mim, como Jesus, né? Como a gente tem que ouvir as palavras do nosso Senhor, né? O Senhor nosso Deus, que é Jesus Cristo, aquele que veio até essa terra para proclamar, né, as boas novas, para revelar, né, o seu Pai nele. Bom, nós encerramos então aqui a leitura com alguns comentários que foi inevitável de quanto a palavra de Deus ela nos ajuda, ela nos dá amor, né, esperança e fé. Espero que essas palavras tenham sido uma bênção, tem sido bênção na sua vida. Então nós encerramos aqui, né, esses 87 dias que já se passaram da leitura. E se Deus assim permitir, continuaremos, né, a leitura do livro de Deuteronômio, 88 dias, do capítulo 8, enfim, 9 e 10. Então vamos fazer uma breve oração para encerrarmos então a leitura de hoje. Santo, santo, santo Deus, Criador de todas as coisas, Pai infinitamente poderoso, Criador dos céus e da terra, e que criou a sua obra, que viu que era muitíssimo bom, que foi a sua imagem e semelhança, nos criou a nós. Soprou o fôlego da vida, o Espírito, que habita no ser humano, e nos chamou para sermos seus filhos, pela sua misericórdia. O Senhor teve comunhão no Éden, o Senhor viu que havia uma família boa, e o Senhor livrou, que foi Noé. O Senhor fez aliança com Abraão e cuidou daqueles que foram realmente escolhidos, até que viesse a grande bênção, que foi o teu Filho Jesus Cristo, a essa terra. Ajude a compreendermos, a obedecermos, a seguirmos os seus decretos, os seus mandamentos, a sua lei, Pai, para que haja comunhão com o Senhor na igreja instituída por Jesus Cristo. Te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque as suas palavras, ela nos torna vivo e nós temos a oportunidade de tê-las em nossa língua. O Senhor conservou, o Senhor cuidou para que os escolhidos tenham comunhão com o Senhor diariamente. Ajude a nos curvar, ajude a nos sermos santos, como teu Filho foi, e em carne e osso, e nos deu esperança, fé, Pai, e amor para que nós fôssemos chamados para sermos também santos. Tudo isso só é possível, Pai. Nós nos curvamos diante do Senhor, perante a ajuda do Teu Espírito, Pai, porque isso não é possível. Nós somos pecadores, a nossa carne é inclinada para o pecado, e obrigado porque o sangue vertido na cruz de Jesus nos faz tornarmos puros. Obrigado pela demonstração de amor, porque nós não merecemos, mas a Tua misericórdia, o Teu perdão nos faz assim, merecedor para chamarmos Teu Filho pela graça, somente pela graça do Senhor. Possamos nos humilhar diante do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Use-nos como vaso de bênção, para que mais pessoas possam realmente reconhecer quem é o Senhor. Abençoe, Pai, essa é a nossa jornada da leitura diária. Abençoe todas as pessoas que aqui estão, Pai, acompanhando. Fortaleça-os, Pai. Encoraja-os. Faz com que mais pessoas possam realmente conhecer as suas maravilhas.
Obrigado porque os seus mandamentos não são penosos, eles são bons para nos vivermos vida e vida em abundância aqui na terra. Te agradecemos por tudo isso, pela graça de Jesus, pedindo a tua proteção divina, o teu livramento do mal no dia de hoje, e que possamos meditar dia e noite nas suas palavras, que elas sejam vivas em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode acompanhar essa leitura todos os dias conosco. Você perdeu algum dia da leitura? Você quer reler a leitura do dia anterior? Ao final desse vídeo você vai poder clicar na tela e ser direcionado ao dia 86. Hoje é 87, então você pode ler o 86, que foi o dia anterior. Você quer ler, acompanhar, ouvir todos esses dias da leitura? Abaixo aqui na descrição você tem o link para acompanhar todos esses dias. Se inscreva no canal, acompanhe, toda vez que subirmos um vídeo novo. Compartilhe com pessoas que você ama, que você pensa. Pense em uma pessoa hoje e fala, poxa, como eu gostaria que essa pessoa também fosse abençoada e pudesse estar conosco, fazendo parte desse encontro diário da leitura. Então, copie o link, compartilhe com ela, faça com que ela se inscreva também nesse canal e ative o sininho para receber isso. No final desse vídeo tem como você fazer a inscrição com uma imagem que vai aparecer aqui no canto da tua tela. Você pode clicar ali, se inscrever e assinar o canal. Deixe seus comentários, suas perguntas, deixe o seu joinha também, tá bom? Deus te abençoe, se Deus assim permitir. Estaremos aqui amanhã para lermos o dia 88 da nossa leitura do livro de Deuteronômio, o 5º livro, o Pentateuco, o último livro do Pentateuco, atribuído a Moisés. Até amanhã, se Deus permitir.